E aí? E aí, gente do céu? Minha gente, vão entrando aí enquanto eu vou dando uma organizada aqui, porque a situação não está exatamente bonita. Meu Deus, espera aí. Tudo bom, meu povo? Espera aí que eu vou... Ai, agora. Pronto. Vocês pegaram a pipoca? Eu tô rindo, é meio nervoso, né? Vai ficar assim, tá ótimo. Gente do céu, tudo bom? Sejam todos muito, muito bem-vindos. Dessa vez, com a ajuda de muitas pessoas, né, da galera lá do Diligence, estou no perfil certo. Porque, para quem não estava aqui na última live, simplesmente eu fiz a live inteira pelo perfil do meu escritório. E aí, meu amigo, ficou lá. Ficou lá. Não teve como. Até compartilhei aqui, acho que depois eu compartilhei, mas enfim, percebi a besteira quando finalizou a live, que eu fui olhar e disse, gente, cadê? E aí eu tava logada no perfil errado. Mas como eu fui, como eu desejei esse momento, gente. Vai, meu filho, entre. Aí, E aí, Marcela, olha o homem. tá me ouvindo bem? Escuto muito bem. Vocês estão escutando a gente bem? Dá um feedback aí, gente. Vocês estão escutando bem? Pra gente acompanhando aqui e não. Deixa eu ver aqui se tá. Vou ter que. A galera tá. Não, vai ser. Gente, pronto, acho que dá, né? Acho que tá todo mundo escutando. Eu tô pedindo aqui para as pessoas darem uma confirmada, mas tá tudo ótimo. Pronto. Beleza. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Primeiro, obrigada, Manuel. Obrigada porque você foi um cara que ele não fez, assim, claro, ele remarcou 35 vezes, remarcou 35 vezes, né? Mas, não, mas foi por motivos muito justos, né? Foram por motivos justos que ele remarcou. Emanuel tem uma vida hiper atribulada de produção científica, é um cara hiper dedicado à academia. E se divide entre. Me diga aí, hoje você dá aula, me conte só para contextualizar aqui o pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará, então eu dou aula na graduação, coordeno um programa de pós-graduação, que é o Doutorado de Políticas Públicas, e ainda trabalho na Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. Então, a agenda. E aí, quando chega, quem trabalha com eleição, quando chega essa época de campanha eleitoral, aí a gente fica o tempo todo sendo solicitado por jornais, para dar Solicitado. não sei o que, não sei o que, enfim. Mas deve, a gente pode até dividir esse momento em dois, né? Pode fazer uma segunda sobre outros aspectos que eu acho Eu que acho que são. tem muita coisa. Eu acho que com certeza tem muito pano para manga, viu? Não, não tenho dúvida. E Sim. assim, para quem não sabe, olha que loucura, como foi que o Emanuel entrou. Eu até partilhei isso um pouco essa semana nos stories. Mas eu estava muito angustiada de tipo, poxa, não é possível, não tem nada, não tem nada. E eu comecei a fazer assim, uma vasculha nas redes sociais, na internet, no Google mesmo. Vasculha, vasculha. Eu disse, não, deve ter alguma coisa, deve ter alguma coisa. E aí eu me deparei com a publicação. Ali foi tua tese de doutorado, foi, Emanuel? Isso. Foi de doutorado, eu fiz a pesquisa entre 2014 e 2017. Aí ela foi defendida em junho, porque passei de janeiro até maio analisando, né, fazendo depuração de entrevistas e tal. Passei 5 meses na produção mesmo sozinho, né? Mas a pesquisa mesmo de campo eu fiz entre 2014 e 2017. E conte para esse pessoal que ainda não sabe sobre o que você falou na sua pesquisa. Então, quando eu estava na graduação, ali entre 2006, 2007 e 2010, né? Como eu tinha Hum. sido membro da comunidade de vida, né? Eu entrei na renovação carismática em 98, tá? Fiquei na renovação nas comunidades de paróquia, né? Mas a minha comunidade era muito que hoje não chama mais comunidade. Houve uma orientação das dioceses que só é comunidade hoje Shalom, Canção Nova, Recado, essas grandes que têm estatuto, enfim.
Então, hoje se chamam grupos de oração. Mas, Tá. na época, minha comunidade, a comunidade tinha, acho que, 4 grupos de oração. Mas ela sempre foi muito próxima do Shalom. Tá? Uhum. Então, muita formação, os eventos, fórum carismático, enfim. E aí, quando eu saí, então, aí eu entrei, eu fiquei de 98, fiz vocacional em 2001 e metade de 2002. E aí entrei na comunidade metade de 2002, fiz postulantado em Aparecida e depois fui para o noviciado de Pacajus, desculpa, de Quixadá, né, que ainda se chamava Uhum. noviciado, Sim. hoje chama de postulado, né, mas no Então meu você tempo é do ano. chamava Você é de 2003, do noviciado de 2003 ou 2004? 2004. 2004. 2004. E Eu aí acho que eu fui. eu saí durante o noviciado e quando eu saí, passou um ano, eu entrei na graduação em História, depois eu fui para a graduação de Ciências Sociais. E aí eu comecei na graduação a fazer trabalhos de disciplina sobre o Shalom. E um desses trabalhos, eu lembro bem, que era sobre... Sempre me inquietou, porque assim, quem fez parte da comunidade em Fortaleza, sabe que Fortaleza, Natal, eu acho que Salvador também você pode dizer melhor do que eu, mas tem alguns lugares que a comunidade ela é constituída pelo High Society. E Mais Fortaleza é elitista. esse lugar por excelência, né? Assim, e no começo dos anos 2000, mais ainda, tinha muita gente que tinha muito poder aquisitivo. Né? Até se você pegar mesmo na história da comunidade, a expansão por Fortaleza, A é gente vai interessante. conversar sobre isso. Não dê spoiler, não, porque você fez um apurado histórico sem precedentes. Se você está em dúvida, acho que qual seria assim? Bota o nome do Emanuel Freitas, tese, é da UFC. Eu até tinha dito que era da estadual, não, é da UFC, da federal. E você vai ter acesso ao conteúdo inteiro desse emaranhado histórico que o Emanuel foi fazendo. A gente vai chegar, eu quero falar sobre tudo, porque tem muita coisa que você produziu que eu fiquei, caramba, caramba. Então uma coisa que me inquietava, aí na graduação eu fiz um trabalho sobre o que era ser pobre no Shalom, né? Porque assim, Uhum. para um olhar leigo, leigo aqui no sentido não leigo consagrado, mas assim, estranheza para quem é de Fortaleza, alguém do Shalom, porque o Shalom é localizado na área nobre, tem muita gente muito rica e tal, falar de pobreza, né? Então eu desenvolvi esse trabalho até achei um dia desses esse trabalho, que é ser pobre, que é outro sentido. E aí parei, porque minha monografia de graduação foi sobre eleições estaduais, sempre gostei de política e eleições, e a dissertação de mestrado também que eu fiz em Natal foi também sobre eleições. E aí no doutorado é que eu vim para a temática da religião. Né? E aí, obviamente, o Shalom se apresentava assim para mim como um baita de um objeto de pesquisa, né? Porque eu encontrei a época que eu tinha um estudo sobre o Shalom que era sobre os rituais de cura, que era da psicologia, tinha algumas referências às novas comunidades em textos que eram feitos lá no Sudeste, né? Em especial a professora Cecília Maris, que é da UERJ, a professora Maria das Dores Campos, mas eram estudos em que citavam o Shalom, e eu disse, gente, como eu ainda tinha amigos lá dentro, né? Minha orientadora tinha escrito um livro sobre renovação carismática e política que citava o Shalom também. Então a gente juntou o útil ao agradável, né? E disse, vamos fazer então essa pesquisa de doutorado sobre isso. No começo, até de tese, eu tinha ainda muito contaminado pela minha visão lá de dentro, eu tinha o objetivo de estudar como é que o fundador e a cofundadora eles se constituíam como autoridades religiosas, enfim, às vezes até mais importante do que a hierarquia. Só que durante a pesquisa eu fui percebendo que... Então, quando eu fazia essa pesquisa, eu achava, partia de uma pré-noção de que o fundador e a cofundadora tinham o mesmo status de importância. E à medida que eu fui E me... isso você percebeu que não? Na prática? Na prática, não. Que é exatamente isso que eu tento dizer na tese, né?
Então, assim, então, vou dizer, por vários mecanismos, por vários textos, pela vivência, foi percebendo que, na verdade, a grande e única autoridade que existe lá dentro é a do fundador. Né? Inclusive, eu fiquei assim, abre aspas, muito feliz, porque a tese foi publicada foi defendida em junho de 2018, e eu apontava para um progressivo apagamento da cofundadora em termos estruturais. Vive, Maria. E logo depois tem uma assembleia, tem a Assembleia Geral, né, em que ela é tirada da função de Formadora. formadora. Então, Você já assim, viu esse movimento de esvaziamento diz, da EMI? Por que você achava isso? porque você vai vendo como os cargos foram sendo ocupados por pessoas que eram mais ligados ao fundador do que a ela. Né? Uma coisa uma das perguntas que eu fiz, e eu entrevistei muita gente, está descrita aí na tese, eu nem lembro quantas, mas Eu uma queria... pergunta que eu gostava era assim, se um dia a Amy é de ser formadora geral, quem você acha que tem capacidade, enfim. E era comum as pessoas citarem o nome da Gorete Menezes, que é a mulher do João Edson. Né? E Uhum. tem a reeleição da nova formadora, não é a Gorete. E E entra outra. a Gorete é muito identificada com a Amy. Né? E deixa eu me perguntar uma coisa. Você chegou a fazer essa pergunta ao próprio Moisés? Não, porque a entrevista do Moisés, ela teve um diferente que era para uma entrevista para o fundador. Né? Para o fundador. Então, eu sei como as perguntas Sim. do E eu imagino que também o tempo tenha sido mais de minuto, né? Também, Emanuel, assim, não sei se ele disponibilizou tanto tempo assim para você. Então, a entrevista com Moisés ela foi negociada durante um ano. Caramba. Foi a entrevista mais difícil de se fazer. Né? E eu posso dizer, como pesquisador, que foi a entrevista que menos interessou para a tese. Por quê? Porque ele falou do ponto de vista do fundador. Uhum. Era o que ele falou na entrevista Você acha foi que era coisas meio que eu propaganda, assim, fazendo autopropaganda? não, são coisas que eu acharia em qualquer lugar. Ele não adicionou Ah, nada. nada, assim, foi meras formalidades. Né? Teve alguma pergunta que ele não quis responder? Sim, teve perguntas que eu fiz a outras pessoas e outras pessoas responderam de outro modo e eu joguei para ele dizia que aquilo nunca existiu, que Aí, aquilo, enfim, que ele não sabia daquilo e eu achava de um não fundador tinha não sobre como. aquilo, né? Mas assim, Você lembra? do ponto de vista Você lembra? da pesquisa, a entrevista dele foi a que menos importou. Né? Porque foi só discurso, no sentido mais vazio do termo. Entendi. Uma Demorou. pergunta. Eu me senti assim super mal, né? Posso dizer isso porque eu falei isso em público. Eu me senti super mal porque foi um ano de negociação. Né? No dia que eu cheguei lá na diaconia, me fizeram esperar por uma hora numa cela. Eu nunca me senti assim. Me colocaram Caramba. numa sala, como se fosse uma cela solitária. Né? Me fizeram esperar por uma hora que ele vier. E eu me senti assim, que alguém estava me espionando por alguma câmera, vendo se eu tinha uma arma, sei lá o quê, eu estava Caramba. anotando. E depois ele me recebeu por uma hora e foi só. Só discurso, assim, pouco importa. Né? A grande contribuição da tese foi da EMI. Né? Isso eu Você teve deixo. muito contato com ela durante a tese? Porque, assim, eu consegui o telefone dela pessoal com um amigo que tinha acabado de sair da comunidade e que tinha duas irmãs na comunidade ainda. Então ele me deu o telefone dela, eu liguei, né? Me apresentei e ela disse assim, muito educadamente, né? Ela é uma mulher muito educada, É muito verdade. doce, É assim, verdade. né? Falar dela. Ela disse assim, me manda um e-mail e me dá 3 datas que uma dessas datas eu vou te receber. E assim eu fiz. Emanuel, botando só uma pressãozinha.
Se eu ligasse para ela, ela me atendia, pedia 3 datas. Ai, não sei. E aí Será que ela. eu vou ligar? Eu tenho, viu? Já me passaram o número, mas aí eu fiquei pensando, pô, eu acho que ela não vai me atender, não. Mas talvez, né? Você falando agora, poxa, oi, Emi, tudo bom? Então você, Marcela. então você já tem. É, pois é. Olha aí, vou tentar. E aí recebeu, assim, foi muito interessante. Ela marcou comigo, lembro que ela marcou comigo às 10 da manhã. E eu cheguei na diaconia, né? Assim, que eu estava eufórico, enfim. Essa entrevista foi muito antes da do Moisés. E aí eu cheguei na diaconia, era 8h30. E Caramba. a Verinha, que é a secretária da diaconia, ela avisou para mim, olha, uma pessoa que você marcou 10, ela tá aqui. E aí ela, quando eu dei por mim, ela já estava lá. Então ela foi rapidamente para lá. Né? E Entendi. aí a Foi mais educada, né? De não deixar a pessoa esperando, que acho que é um sinal de respeito muito e, grande, né? e assim, como a Amy é uma pessoa formada em letras, ela foi professora, ela é escritora, ela entende a importância, ela entendia a importância daquele momento. Né? Depois até me lembro de falar da biografia que ela mudou no livro, porque Opa, por conta de nela. sim. E Tem um é capítulo, né, dedicado a Emi na sua tese, né? Um capítulo inteiro. Depois a gente. Peraí, que eu já guardei aqui pra gente dizer o título dele. isso. E aí ela chegou 9 horas e a entrevista que era para ser de 10 às 11 foi de 9 até meio-dia e meia. Caramba, que E generosa. Muito depois ela bom. queria almoçar na casa dela com ela e assim eu fiz, né? Ela me deu uma geleia de amora, eu acho que ela tinha comido. Enfim. E depois disso, nós ficamos conversando quase que diariamente pelo WhatsApp. Eu me sentia muito importante, porque eu ficava pensando assim: gente, tem gente na comunidade que nunca viu a Amy, que nunca, Nunca. nunca, né? E aí eu chegava nos eventos e eu achava interessante porque, assim, quem não é de Fortaleza sabe que no entorno dos dois fica um secto que às vezes impedem a gente de chegar até Totalmente. lá. Com Moisés, isso é claríssimo. As pessoas que estão no entorno dele Então, não deixam ali você. para barrar. Assim, é como se fosse uma redoma. Isso. E Naimi também. E eu me achava o máximo, porque assim, eu fui a muito evento do Shalom. Fui a 3 aniversários dela. Tudo que tinha evento, que tinha possibilidade de tê-los, eu ia. E aí ela me chamava pelo nome. E eu achava isso. As pessoas ficavam do lado olhando. Quem é esse sujeito? Que Esse cara. não é da comunidade, né? Enfim. E aí eu lembro que, assim, depois da entrevista com ela, eu fui assaltado e roubaram meu celular. Ai, meu Deus. De domingo para segunda, e na segunda noite já tem um evento no Shalom, no Projeto Família, que era com ela. E eu disse, gente, eu não queria, perdi o contato da Amy, meu Deus do céu. Aí fui, né, fui falar com ela, disse, Puxar Amy, a para tentar recuperar. e aí ela disse, e eu queria que você desse. Eu fui assim, eu fui assaltado, perdi meus contatos e tal. Eu não tenho seu contato, eu queria que você me desse um oi, só para eu salvar. E ela, Só para claro, eu assim, com a maior delicadeza. E aí a gente conversou por 3 anos, quase que cotidianamente. Deixa Né? eu te perguntar uma coisa, Manuel. Que você falou isso aí en passant, pelo que eu estou entendendo, foi assim, né? Você teve um período, você foi da comunidade, tinha proximidade, foi da comunidade, passou um período distante e voltou a frequentar os eventos porque você participava da comunidade ou só como fonte de pesquisa? Não, fui como fonte de pesquisa. Tá. Depois que eu saí da comunidade em 2004, eu ainda fiquei um tempo frequentando como fiel, mas depois, não. Né? O meu interesse ficou Entendi. sendo E o que só. que você acha? O que que você acha que assim? Por que que você acha que a Amy ficou tão confortável? E por que que você acha que ela tinha essa necessidade de falar tanto? O que que você conseguiu fazer uma leitura disso? Bom, Você achava que ela. primeira coisa, eu acho que ela entendia a importância de um estudo como aquele. Né? De uma tese. Sabia a Ela dimensão não de uma tese. via como algo que colocasse em xeque a comunidade, ela via como algo positivo, como uma parte histórica. Eu penso que sim. Por exemplo, Moisés e Padre Antônio, por exemplo. Padre Antônio eu nunca consegui entrevistá-lo. E a Luísa Façanha, que já faleceu, é uma das 5 fundadoras Uhum. e que me recebeu também, me deu parte do acervo que ela tinha e tal.
Ela disse assim, o Padre Antônio não tem paciência para essas coisas. E do mesmo jeito o Moisés não é um acadêmico, né? A Amy foi professora durante muito tempo, né? Eu acho que ela é autora, então ela entendia essa dimensão de uma pesquisa doutoral, né? Outras pessoas também da entendiam. E aí é interessante porque a gente criou assim um clima de, de proximidade tão grande que uma vez eu cheguei para ela e disse assim, Amy, os livros que você escreve sobre romance, de romance, né, Na Fenda da Rocha, do Tobias e tal, todos os teus livros, se eu pegar de 10 anos atrás até hoje, tem a mesma descrição biográfica sua. E pouco que importa, posso até ver se tem algum aqui, mas assim, eu dizia para ela, por exemplo, aqui o Amor Esponsal tem assim, Maria Emi Nogueira, cearense, casada, mãe de 4 filhos e cofundadora da comunidade Shalom. Aí eu disse para ela assim, isso aqui pouco importa para quem é de fora. Né? Então, isso aqui no romance não tem nada a ver. Então, eu acho que era mais interessante você pegar e dizer que era formada em letras, foi Sim. professora, tal, tal, tal. Aí ela disse, Emanuel, de fato, você tem razão. Eu vou passar isso para as edições, e aí ela passou, e a biografia dela passou a ser outra lá nos livros das edições. Né? Porque eu sou uma pessoa que me auxiliou bastante, muito mesmo. Delicadeza que eu não encontrei em outros membros da comunidade. Né? Assim, Quem você sobretudo. entrevistou, Emanuel? Assim, você cita alguns nomes que você entrevistou, porque assim, tem muita gente acompanhando aqui e fica parecendo que, para não parecer, que o Emanuel criou teoria da cabeça dele. Como foi o processo da tese dele? Foi participação, entrevista. E ele não entrevistou a Marcela Mendonça, que é um zero à esquerda da situação. Ele foi na cúpula da direção da comunidade, né? Pelo que você me falou e pelo que eu li. As pessoas que você cita são pessoas que detêm muito poder na comunidade. Diga aí, quem foi? Com quem você conseguiu falar, sentar e conversar? Moisés Semi, Padre Silvio, o Cassiano, a Gorete, a Lulu, que é a mãe do Padre Emílio e do Rafael, né, que é uma das mais antigas, a Vevé, que conhece a história da comunidade sabe dela, o Padre Carlian, o Padre o Vitor Frota, que era na época ele era o formador pessoal do Moisés, a Eline Martins, que é uma das fundadoras, a Luísa Façanha, que já faleceu, a Josefa Alves, né, que hoje é do Instituto Parresia, o Kleber, que é Kleber Marinho, que na época ele morava em Natal. Foi mestre de noviços. Exatamente. Deixa eu lembrar mais, foi muita gente. Cara, o arcebispo de Fortaleza. Aí tem um cara que é das antigas. Gabriela Dias, você conseguiu falar com a Gabriela Dias? Gabriela Dias é uma pessoa intocável. Para mim, ela foi intocável. Né? Assim, em que sentido? As várias vezes que eu falei com ela, ela foi completamente inacessível. Uma vez ela foi super mal educada. Né? Ela deu a mim, ela se deu na minha presença um grau de importância maior do que a em mim, né? Num determinado momento, numa das ocasiões, eu disse assim, eu lembro, foi exatamente no dia que eu estava entrevistando o Moisés. Eu saí da sala do Moisés com ele e ela estava cruzando o corredor da diaconia. E eu disse assim, Gabriela, o Moisés me recebeu. Você vai me receber? Aí ela disse, o Moisés te recebeu? Vou ver então se eu te recebo. Lembro de um encontro geral da obra, Paulo Sarazate. Eu fui novamente falar com ela. Disse que eu disse, Gabriel, desse dia eu já estava assim, puto da vida, com tanto não que ela tinha me dado. Sim. E eu disse assim, ela até a Emi me recebeu. E ela disse assim, a Emi é menos ocupada do que eu. E eu fiquei assim, olhando pra cara dela e disse, como assim? A cofundadora é menos ocupada do que qualquer outra pessoa na comunidade. E aí eu, né, abri mão. E você acha que ela tinha medo ou era mais assim arrogância mesmo? Assim, você acha que ela
não queria mexer nas coisas, ou era mais tipo arrogância mesmo? Não vou falar, não tem Eu interesse. acho que Desprezo. Desprezo. não, desprezo mesmo. Né? E aí eu acabei, acho que na quarta vez, eu falei N vezes com a secretária dela, à época, né, que eu não vou lembrar quem era, mas enfim, aí chega um momento que eu disse, não vou atrás dessa criatura, que pode ser também só discurso que ela vai fazer. Né? É. Aí a Gorete Menezes, né, deixa eu ver quem mais, foi a Luciana Ronce, que é daqui da Comunidade Aliança. Aham, conheço. Teve muita gente que eu não vou lembrar agora de novo. Aí que tinha saído o Timbó, o Marcelo Freitas. Aí eu fui para Natal, tinha um cara que eu não vou lembrar que é autor da Aliança, mas ele é autor de várias músicas do passado. Célio Machado. Célio, acho que é esse o nome. Célio Machado. Célio Marcelo Cavalcante. Cavalcante, exatamente. É. Aí a Sueli Façanha tentei, mas ela queria que eu mandasse as perguntas para uma pessoa e essa Para pessoa mandasse provar. para. Não vou. Dificuldade, né, de responder pergunta, esse povo. Não. A Aí, pessoa queria. É o cúmulo da censura. Não, você me manda as perguntas prévias, aí eu vejo as perguntas e depois eu vejo. É o cúmulo da censura, né, velho? não, exatamente. E aí, Cara, deixa eu ver quem mais. Aí eu lembro da menina que hoje é a formadora Angélica Cunha. sim. A Slucy, que à época ela era bibliotecária da comunidade. Você conseguiu ter acesso João aos Bala, arquivos, Emanuel? João Bala, Messias, Cassiano, que eu já falei, né? Porque assim, o meu interesse era ver os mais antigos, porque eu queria compreender como é que se constituiu a liderança do Moisés. Então, porque os mais antigos, eles vivenciaram esse processo. Os mais novos, não. Os mais novos já encontraram a memória produzida e Produzida. feita, apenas é como se os mais novos tivessem pego só a Bíblia e leu e acreditou naquilo ali. Entendi. Os mais velhos, não, eles vivenciaram os acontecimentos. Né? Essa Então, foi uma das perguntas que eu te fiz, né? por exemplo, aí a Luísa Facê também. Aí teve um fato que, por exemplo, a história do café, a inspiração da lanchonete. Né? Então, a memória autorizada diz que o fundador foi lá no Canadá e tinha lá os cafés cristãos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ele se inspirou nisso. Todo mundo repete essa história. E aí, num dado dia, eu estava entrevistando uma pessoa que já faleceu, eu vou respeitar a memória dela, e ela disse assim para mim: Não, menino, isso aí não tem nada a ver. Nós estávamos na casa de praia dos meus pais, ele estava tomando banho, aliás, alguém estava tomando banho, e à época estava passando uma novela chamada Marrom Glacé. E nessa novela Marrom Glacé tinha os cafés. Nós estávamos assistindo a novela, ele viu aquilo e pensou que seria muito legal fazer um café cristão. Mas não teve Os mais novos nada de Canadá na história. tem nada de Canadá, tem nada de café cristão. Só E que eles não vão dizer que a inspiração para a lanchonete foi de uma novela, de uma que é uma, novela. que é uma coisa mundana e do demônio. Entendeu? E me diz uma E coisa, isso, só quem e essas lá pessoas? disso. Entende? Eu entendo a criação de uma história melhor do que a história de verdade, para porque é mais bonito, né? Até para você construir a narrativa do herói. Sim. Mas o pessoal que estava lá no dia, que viu que tinha sido da novela, por que você acha que essa galera se calou e continuou repetindo uma história que eles sabiam que não era verdade? Olha, a- quando o mito se estabelece, o mito e o líder carismático, né? Então a verdade dos sujeitos passa a ser a deles. Uma coisa que eu fui observando, você está me ouvindo? Tô te ouvindo, pode ir. Uma coisa que eu fui observando é que, e aí o processo de construção do mito é assim, é que toda
qualquer narrativa alternativa, ela foi sendo apagada ao longo do tempo. Né? E foi ficando uma narrativa. Então, quando você vê os estatutos, os históricos, né, você vê assim o direcionamento para que a voz do fundador seja ela a única voz. Tá? Isso é uma coisa que eu queria até te perguntar. Porque foi por conta desse movimento que eu cheguei a você, foi exatamente pesquisando sobre isso que eu disse, gente, peraí, peraí, vamos concluir? Como é que uma pessoa, e esse é o seu objeto de estudo, como é que conseguiu-se, porque existem duas personalidades, não sei se você tem essa sensação, Emanuel, eu até escrevi sobre isso, depois eu posto o texto. Mas, assim, a sensação que eu tenho, tendo sido da comunidade de você, e eu queria que você me falasse se isso bate, existem dois Moisés. É essa personalidade mitológica, assim. É o herói. É o cara que não pode ser questionado, o cara que não pode. Que o que ele pensa é o que todos devem pensar, entendeu? E existe o humano. Só que a comunidade, as pessoas olham para essa pessoa e olham só essa pessoa ontológica. A minha dúvida é como é que ele conseguiu produzir essa distopia, essa ideia de que ele tem o pensamento, ele tem a inspiração do divino, a conexão, e que é ele que faz esse tradutor, Google Tradutor, do que Deus pensa para esse povo. Esse é o fenômeno do líder carismático. Né? Ele consegue dizer-se e fazer-se crer como excepcional. Só que ele se diz assim, mas ele precisa encontrar um grupo que acredite nisso, né? Que acredite nessa excepcionalidade. Né? E aí a memória desse grupo vai sendo a memória que ele vai produzindo. Né? Então, assim, por exemplo, na tese lá está claríssimo, um dos momentos importantes para mim é a constituição da cofundação. Sempre me inquietou o fato de a EMI não estar lá em 82. Quando é que a Emília se encontra lá? Ela entra em 85. Né? 3 anos depois. 3 anos depois. Embora ela caminhasse com ele, né? Da renovação carismática e tal. Mas isso nos história que ela entra em 85. E aí eu fiquei com isso com a pulga atrás da orelha, né? Mas por quê? E aí eu fui atrás da teologia, que a teologia da igreja ela vai dizer assim: tem o fundador carismático e os fundadores históricos. E em alguns casos tem a cofundação, né? Que é o caso do Shalom. Então Moisés é o fundador, existem os fundadores históricos, que são quem? Quem estava lá no começo, que se você lembrar, é o Timbó, é o Pini e a Madalena. Tá? O Timbó não está mais na comunidade, o Ricardo Sá também não, né? Saiu logo no começo, foi para Canção Nova, e a Jaqueline e a Madalena. Só que mesmo assim eu fui observando que elas não têm o status de fundador histórico. E isso elas não têm lugar, né, assim, na memória. Se você lê os estatutos, as regras de vida, você vai ver que elas não são nomeadas. E eu fui observando isso como um processo de apagamento mesmo delas. Tem o milagre lá das panelas, ninguém sabe quem foi, não tem nome. O milagre da máquina não tem nome de ninguém. Então, e você acha que isso foi meio proposital? Então, por exemplo, quando os primeiros escritos da comunidade, você acredita que isso tenha sido, não foi... Por que o Moisés dá tanta tinta para os fatos que ele participaria, ele protagonizou, e por que ele tira a tinta, deixa opaco a presença dos outros? Eu fui observando
falando que tudo que diz respeito a ele estava nomeado. Foi eu, tudo que era outros, esses outros não, o nome não aparece. E aí tem aquela cena clássica que todo mundo abandona ele fica com os inscritos, senta no pé da calçada, e quem é que fica com ele? É a Jaqueline. A Jaqueline, sim. E aí isso foi E aí eu fui perguntando a algumas dessas pessoas que eu entrevistei, e uma específica disse assim, cara, a cofundadora era a Jaqueline, porque daquele grupo inicial ela era a mais espiritualizada, ela era a mais mística, tá? Só que aí é a análise minha, né? Uhum. Por que não é escolhida ela? E é escolhida a Amy, Já que ela estava lá desde o começo e ela era espiritualizada e ela era mística. Por quê? Porque, para mim, como ela estava no início com ele, ela dividiria a história datada, né? Com ele. Não tem uma antecedência dele em relação a ela, porque ela estava lá, ela estava desde o início, ela leu o texto. E, eventualmente, numa disputa de poder, ele não teria nada para jogar, dizer assim, não, eu que tô. Não, exatamente. Eu estava também com você. Numa disputa de temporalidade, ele não ganharia dela. E a Amy é uma pessoa que sempre demonstrou uma admiração muito grande por ele. E ela deixa isso claro até hoje. Então, no meu entender, primeiro, ela era uma pessoa importantíssima dentro da renovação carismática em Fortaleza. Seria uma conexão política ali da renovação muito forte. Isso. O que a Jaqueline não poderia dar para ele. Ela era uma mulher já formada, trabalhava no IBEU, para quem conhece o IBEU. Imagina alguém que trabalha no IBEU nos anos 70 e 80. Né? É o high society da cidade. Né? É o único curso de na cidade. Então, era uma mulher muito bem relacionada no high society. Ela vinha de uma família muito bem estabelecida e era alguém, do ponto de vista social da renovação carismática, ela era muito bem estabelecida. É tanto que, numa das entrevistas, uma pessoa me diz que, quando ela vai para o Shalom, a renovação carismática de Fortaleza fica chateada e fecha as portas para ela. Então, ela pregava muito na renovação, quando ela vai para o Shalom, porque ela leva a bagagem que ela tinha no Shalom. Então, ela era uma pessoa importante, né, sobre todos os aspectos. Dentro daquele contexto religioso. Para ter uma legitimidade maior, inclusive. Né? Então, penso... Esse negócio de legitimidade é interessante, né? Porque acho que você, inclusive, fez esse comentário, porque, cara, realmente, existe um esforço muito grande, por exemplo, até as pessoas que me criticam aqui, muitas vezes qual é o argumento da defesa? Não é contestar o fato, não, é dizer a comunidade tem reconhecimento pontifício. A comunidade tem reconhecimento. A comunidade nasceu aos pés de Pedro, então tá tudo certo. Ela tá certa porque ela nasceu aos pés de Pedro. E essa construção desses símbolos que dão legitimidade, eu vejo que você falou sobre isso, parece que surge desde o começo a tentar, assim, nessa narrativa do herói, né, do mito, do líder carismático, ela começa a surgir para dizer, não, a gente não é que a gente é um grupo aqui, não, a gente tem, olha, tem a EMI, que é importante da RCC, nós tivemos uma experiência, somos escolhidos pelo bispo. Tu vê isso? Sim, uma outra coisa que eu fui observar, essa ideia do Dom, como é que era? Dom Aloysio, muito próximo da comunidade, também foi uma coisa que foi desmistificada durante as entrevistas. Por quê? O que eu fui descobrindo? Eu sabia da história da missa dos 10 anos. Sim, como foi? Em 92, a comunidade fez 10 anos, né? E teve uma missa na Catedral de Fortaleza, presidida pelo Dom Aloysio, que era bispo daqui, e que foi convidado todos os bispos onde a comunidade tinha missão. Inclusive o arcebispo de Salvador, que era o Dom Lucas Moreira, Sim. que era muito ritualístico e tal. E aí, o que acontece? O que informa pra gente, né, assim, hoje? Que o Dom Aloysio estava lá na inauguração, tá?
e que era muito próximo da comunidade. Foi ele que deu os livros da Santa Teresa, do irmão, de irmão de Assis, Assim, e era muito próximo. E eu fui ver, e tinha a história dos 10 anos que não caía na minha cabeça. Como é que alguém era muito próximo da comunidade e, na missa de 10 anos, fez uma homilia que acabou com a comunidade? foi Né? mesmo. O que É foi uma dito? homilia. As pessoas me diziam assim: olha, foi a única vez na vida que eu vi a enfurecida. Porque Enfurecida? porque ele pegou todos os elementos da renovação carismática e destruiu. Então, tipo assim, esse negócio de falar em línguas, isso aí é invenção. Assim, imagina aí. E aí, o que as pessoas me diziam? Emanuel, imagina você, que você faz um aniversário, você convida uma Chama pessoa e ele a acaba pessoa com você. E essa foi a lá sensação que a comunidade ficou nos 10 anos. Então, essa história não cabia para mim. Como é que como é que pode? E essa aí, pessoa que é super próxima de mim, super me endossa e vem aqui para minha festa e faz isso? isso. Aí eu fui descobrir nas entrevistas que essa proximidade ela não existia, tá? E é. Ele esteve mesmo na missa de 10 anos, mas ao longo do tempo não, porque Dom Aloysio ele era muito próximo da teologia da libertação. Né? E aí, o que é que eu descobri? Que, inclusive, tinha uma mágoa da comunidade em relação a ele, porque até ele sair, ele não tinha movido muitos esforços, ou quase nenhum, para aprovar os estatutos. Quem é que faz isso? Quem faz isso é o Dom. Só um minutinho, segura aí. Você está falando de quem é que aprovou os estatutos. Só para eu ver aqui se o áudio recuperou, porque tem gente falando que está cortando. Dá um feedback aí para gente? Ainda está cortando? Mas aqui a pessoa está áudio está de boa. É. Pronto, Tá? vamos lá. Aí você falou que Dom Aloysio, que se diziam que era muito próximo, na verdade não era. Nunca E fez. quem aprova os estatutos? Aí a comunidade tinha uma certa mágoa, porque ele não tinha movido muito esforço para aprovar nada em Roma. Quem faz isso é o Dom Cláudio Umes, que Uhum. faz isso quando ele descobre que vai ser transferido para São Paulo. Tá? Então foi assim, que é em 98. Tá? E essas coisas eu fui descobrindo nas entrevistas, com os mais antigos. Então, por Sim. isso era importante os mais era eles que tinham essa memória toda vivenciada. E muitos deles diziam assim, olha, eu não quero que você diga que foi eu que falei isso. Tá? E me diga uma coisa que eu lhe perguntei também, que eu queria que você comentasse. Comunidade, existe uma narrativa que você fala muito sobre, até para falou assim, como construir essa memória, vai se apagando as outras memórias e você vai construindo uma memória única, né? Uma coisa assim. E eu lhe perguntei, porque a comunidade o Moisés ele faz um marco histórico dessa ida dele até o Papa, da entrega da carta dele ao Papa como o evento fundante da comunidade. Inclusive, ele personifica, né? Não sou eu, somos todos nós. Essa coisa de pertença e que a gente vê isso no desdobramento de tudo isso. Mas a minha dúvida é a seguinte: o Moisés ele só percebe uma coincidência dessas datas anos depois, quando ele vai fazer o escrito, né? Que ele percebe que tem uma coincidência entre a entrega dele da carta e 2 anos depois, quando ele abre a lanchonete. E aí ele percebe esses sinais. A minha pergunta é: o que os velhos falaram? Do que o Moisés falou logo após a entrega dessa carta? Ele relatava com essa tinta toda, de ser o olho, porque assim, tem muita coisa, né? O olho do Papa que me olhou e que foi. O que a galera relatou? Então, 3 pessoas que eram antigas e elas disseram que não havia essa narratividade àquele tempo, que tinha sido a coisa do Moisés, né? Ele tinha ido lá, tinha entregue o presente ao Papa, mas que isso não era. Isso, na verdade, é sistematizado por ocasião dos 10 anos, em 92. Né? Tanto assim que eu descobri que o Cassiano ele também estava no Castelão.
E, mas, então, se ele estava, se ali era a premissa da comunidade, então o Cassiano deveria também ser localizado naquele evento. Né? E isso não. Uhum. Né, o Cassiano só aparece anos depois. Que é o Cassiano Azevedo, né, que escreveu o livro lá sobre São José e tal. Então você não tinha isso. Então é o exemplo mesmo, e é isso que eu tento construir aí na tese, de uma memória produzida, uma memória autorizada, mas depois que ela é produzida, ela toma status de eternidade. Né? Sempre foi assim e sempre foi crido assim. Que aí eu falo na tese que são os dois mitos fundadores. O mito fundador com dois elementos. A, o ofertório de Vila e a abertura da lanchonete, né? Que seriam os dois que se cruzam, né? Eu acredito que tenha sido coincidência mesmo das datas, né, corresponderem, mas depois essas coincidências elas são juntadas, né? Eu acho que isso que o líder carismático faz, né? Assim, ele tem a habilidade de saber juntar, de produzir uma narrativa, de dar ares para ela de excepcionalidade e de fazer crer que de fato é do jeito que ele está dizendo. Né? Caramba, isso para mim eu fiquei muito, muito, muito. Porque, e tu conseguiu marcar assim, quando essa ideia do. Quando esse mito lá da entrega da carta realmente ganha pulso, ganha cor e começa a ser dito como isso ali é o evento fundante da gente. Ele, Tu acha que foi em 92 também? a partir de 92, porque aí quando tem a preocupação com a escrita dos estatutos da para aprovação e tal. E isso vai sendo repetido em vários lugares, né? Em letra de música, em pregação. Então, todos esses são elementos muito concretos que vão ajudando a sedimentar a mitologia. Né? É, porque é muito assim, é muito. Veja do ponto de vista da legitimação, é, como é que você recebe a ideia de que uma comunidade nasceu no momento mais importante do catolicismo, que é a missa, né? Durante o ofertório, aos pés de um papa que depois se tornaria santo. Porque quando você vê ele falando hoje sobre esse fato, e você vê as imagens, você diz assim, gente, o ato foi tão rápido, que fica pensando, dá para alguém imaginar tudo aquilo que ele disse que imaginou mesmo? Né? Isso não é mentira, isso é a construção da mitológica. Sim. Né? E o que eu E fico, o que eu fiquei mais mexida foi eu perceber que, tipo assim, nem para ele era aquilo. não. Não Porque, era. Tipo, essa construção espiritual alta, de ofertei, não fui só eu, fomos todos nós, e nós estávamos lá, ela não existia até 10 anos. é, e, E e é, aí a gente tá, e os membros que entram, assim, que são jovens, que foram jovens na comunidade, como eu, tomam isso como ciência absoluta de não era isso, isso foi o sentimento. E não foi, isso foi um conto produzido, me né? chama a atenção, sabe o quê? É o fato das novas gerações contarem esse fato como se tivesse sido elas. Então, assim, Nós. nós, ao centro, nós naquele momento. Então, assim, não, eu não tenho mais história. A minha história é a dele. Né? Uhum, é É, verdade. e Nesse, eu acho nesse teu processo, tu conseguiu, por exemplo, tu chegou a fazer alguma análise da própria personalidade do Moisés? Conseguiu, assim, o que que você traçou da personalidade do homem Moisés? não. Como ele é inacessível, né? Assim, mais pessoas que estão no redor dele do que por ele mesmo, mas é uma pessoa que eu pouco conheci, né? Diferente da Amy, por exemplo. O que eu sei é que ele não demonstrou interesse, né? Não tinha E interesse nesse mesmo por te isso. deu a conhecer também. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse processo que eu estou chamando aí de apagamento da cofundadora, né? É que eu acho que está com uns 8 anos, eu acho. Porque assim, a Amy tem uma vasta produção escrita, tá? Uhum. De livros e tal. Moisés não tinha. Moisés tinha um livro que era o
É um livro de testemunho que é uma palestra dele. Uhum. E as regras, né, que foram escritas por ele. Uhum. E aí, acho que de 2016 para cá, se não estiver enganado, ele passou a pregar, e a pregação passou a ser transcrita lá pela revista Escuta. E nós já estamos na 8ª edição, eu acho. Ou, aliás, na 11ª, eu acho. Isso me chamou a atenção porque, ao fim e ao cabo, é ele que está escrevendo. E E é o é que ele quando, pensa. e quando o membro lê, como ele sabe que foi uma pregação dele, a voz do Moisés fica lendo o texto para ele. Né? Isso me chamou muita atenção porque, assim, também isso para mim entra no processo de apagamento dela. Porque aí a revista ela vai circulando, as ideias vão circulando, é a E não fala tem dele. mais a intermediação Não, da. Talvez não a Amy desse mais. Conseguisse dar mais esqueleto, né? Aqueles pensamentos do Moisés. isso. E aí. Porque, inclusive, a imagem que se fazia da formadora geral era essa. Ele tem a ideia e ela E objetiva. era o Mas objetivo. e aí ela tinha um papel fundamental que era ela. Mas na medida que ele está falando direto por meio da escuta, né, da revista, então não precisa mais. Daí que o cargo é mudar, a pessoa que ocupa é mudada. Tem outra configuração. Então, se você pensar hoje, faz 5 anos já que a Angélica foi escolhida, né? Ela não tem nem de longe a dimensão da Amy. Não, de perto. Nem de E deixa eu lhe longe. perguntar uma coisa. Você acha, você consegue fazer essa relação, você que é um cientista político também, da relação dessa perda da significância da EMI, né? Ela foi, tipo, ela durante muito tempo a EMI foi a porta-voz do Moisés, né? Fez valer, fez ressoar as ideias dele. Essa perda dela de significância, junto, tu conecta com ele, por exemplo, tomando, ele disse, não preciso mais. Você acha que ele meio que passou a dispensar o intermédio dela? Eu acredito que tenha sido mais um processo de Concentração de poder? Eu concentração, fico pensando assim. concentração nele, né? E É, aí, o que imediatamente pede a outra coisa. que ela se apague, E né? aí teve os problemas de saúde pelos quais ela passou, né? Não sei em que medida isso. Ela teve um ano muito difícil, de depressão mesmo. Ela ficou ausente de muita coisa da comunidade, muitos eventos mesmo. E Uhum. agora ela teve problema da Covid, nesse exato Covid, sim. da Assembleia Geral, que ela Ela ainda quase te não. responde, Manuel? Não, porque eu até perdi o contato, Foi. porque ela mudava muito o WhatsApp. Então quando ela mudava, ela me dizia que ia mudar, né? Entendi. Aí depois da defesa, Depois, aí já ela chegou a não, falar com você, por exemplo, qual era a impressão dela sobre sua tese? eu soube por outra pessoa Que ela achou o quê? que, que, que eles da comunidade não entendiam, mas que ele entendia porque ele era artista. Ele Não entendia entendi. o, ele entendia o, ele entendia a concepção da tese porque ele, apesar de ser da comunidade de vida, ele era artista. Mas lá dentro não houve uma boa recepção. Mas você sabe dizer, por exemplo, quais eram os adjetivos que davam, o que que achavam que você tinha feito? Você achou que, tipo assim, atribuíram a você alguma desonestidade intelectual, algum fato falho? Eles pensavam que a tese seria de religião, assim, de ciência da religião, e não é. É uma tese sociológica, né? Então não era uma tese para dizer o que eles diziam. Não, era para analisar. E nessa análise, muita coisa você não gosta, né? Por É. exemplo, não sei se ela entendeu o capítulo dela. Porque É o é o capítulo capítulo da. Vou dar o spoiler. O nome do capítulo da Emir na tese do Emanuel. humana, alterna e auxiliar. Por quê? Porque Humana, subalterna e auxiliar. Agora, de onde tu tirou essa nomenclatura? eu tirei de uma frase que ela mesma me disse. Ela se Né? definiu assim? Ela se definiu assim. Na verdade, o título correto é assim: a primeira seguidora do fundador. Assim
acerca da complementaridade da cofundadora ou uma produção de subalternidade comunitariamente legitimada. Esse é o título. Né? Era o título Porque bonito. Gostei mais do segundo. ela se definiu como subalterna. Ela disse isso para mim. E qual é o sentido que ela dava de subalterna? Assim, o que ela entendia disso? Eu acho tão doloroso uma pessoa se definir assim. Assim, eu sou a feliz exer dele, eu sou a feliz auxiliar dele. Tá? E eu sou subalterno a ele mesmo nesse sentido, de complementaridade. E aí eu peguei essa frase e dei um título, assim. Porque para mim, aí que volta novamente a história da escolha da cofundadora. Essa mulher, com esse capital social, econômico e religioso que ela tinha à época, não tinha melhor pessoa para legitimar aquilo que ele dizia dele mesmo. Então é diferente. Se ela estava dizendo, né? A Emi, que era tão. Estava falando bem dele. Exatamente. Exatamente. E isso é muito doido, porque, tipo assim, é o que a Emi podia colocar, trazer para a mesa, e que ele não. Uma coisa que eu queria te perguntar também, que você começou a falar sobre isso, é essa relação da comunidade em Fortaleza, em Natal, em Salvador não, te digo que não, mas em Fortaleza, em Natal, de estar ali num núcleo social de pessoas ricas, né? De ter surgido ali. Aí eu queria saber disso. Quem eram essas pessoas? Quem eram esses? Como é que surge mesmo, assim, contexto de... Porque se fala do Colégio Cearense, mas se fala muito en passant sobre isso. Para quem não conhece, entrevistei o Carmadélio também, né? Para quem não conhece o Colégio Cearense hoje não existe mais, mas ele era a escola dos ricos de Fortaleza. E não só ele, eram 3 colégios. O Colégio Cearense, de onde o Moisés vem, o Colégio da Filomena, que era o outro núcleo, eu acho que é de onde o Carmadélio vem, se me falha a memória, e o Santa Cecília. Então, eram 3 escolas católicas e muito ricas. Né? E os jovens, o núcleo original, vem daí. Né? Então, por muito tempo, o Shalom em Fortaleza ele ficou concentrado na casa-mãe, que é a Aldeota, né? Maria Tomásia, que é o Shalom da Paz. O Shalom de Fátima, que também é outro bairro nobre da cidade. E a Parquelândia, que é um bairro de classe média. Em Fortaleza, eram esses 3 lugares. O Shalom vai para o interior do Ceará, vai para outros estados antes de ir para a periferia de Fortaleza. Ele vai para a periferia de Fortaleza nos anos 2010. Parangaba, Mudubim, tá? Que é qual? Que aí é um estudo que eu me devo, ou que alguém pode fazer. Quando é que acontece a massificação do Shalom? Ou seja, ele deixa de ser, com todo respeito, um clube de elite em Fortaleza. E vai para o extrato social mais pobre. É com o Antônio Furtado. O Antônio é o responsável pela massificação do Shalom. Pela chegada do Shalom. Chegando na Parangaba e tal. Isso. É tanto que, assim, se você for à missa do Antônio nas quintas-feiras no Shalom da Paz... Destoa da missa do domingo. Totalmente. E o que você menos é alguém de tal. Caravana, ônibus, para quem não conhece, quem nunca esteve, né? Eu lembro. Como é? Eu lembro de uma vez eu ir fazer uma entrevista lá, às 13 horas. Já tinha ônibus chegando para a missa que começa às 7. Então, é com o Antônio que o Shalom se espalha pela periferia da cidade de Fortaleza. Né? Não, para vocês terem uma ideia, só com essa missa, bem dizer, o Padre Antônio edificou um santuário. Tem um santuário que ele ergueu com recursos captados nessa missa. No interior, aí no interior de Ceará, depois se alguém lembrar, me diz aqui o nome, mas tem Instagram, tem tudo, o que é muito estranho também, que tipo assim, como é que o Padre Antônio me causou algumas dúvidas. Como é que o Padre Antônio, comunidade de vida, edificou um santuário que não é do Shalom lá? Mas enfim. Uma coisa que eu queria lhe perguntar. Essa relação, então, dessas pessoas mais ricas e a comunidade... uma coisa que eu ia dizer, perdão. Vou aqui, TDAH, viu, gente? Nessas minhas pesquisas, eu me lembro que eu me deparei com uma entrevista, não sei se foi da Canção Nova,
Mas a entrevista está escrita. Depois, se vocês quiserem, eu mando, mas está num site. Onde se pergunta a Moisés exatamente essa pergunta. Dizem que o Shalom é muito elitista. Aí ele ri, registra lá na pergunta, elitista? Não, basta você olhar as missas de quinta-feira. Aí eu dei risada. Mas a missa de quinta-feira não é Shalom. Meu Deus! Não, e assim, era o único argumento que ele tinha para dar. Tipo, a missa de quinta-feira, que a gente sabe que é uma ilha, coisa, é horrível. Eu ri demais. Eu Do disse, mesmo, gente, não tem condição. mesmo jeito que uma vez, eu acho que foi a minha que me disse mesmo, que no Shalom tinha petistas e antipetistas. E eu disse, eu não acredito nisso. Se existem petistas, eles são muito escondidos. Porque quando eu fui fazer entrevista com ela, foi em 2015, na eleição de 14, né, teve um problema aí nacional que chamou a atenção. Foi assim, a Amy mandou um e-mail para uma pessoa, que eu sei quem é, dizendo por que não podia votar no PT. E, grosso modo, que o PT, se votasse no PT, ia para o inferno. Essa pessoa publicizou a O mensagem e-mail. como mensagem da Amy. E aí o PT soube. E aí o PT entrou na justiça, né? Porque. Como assim? E aí isso foi na manchete nacional. Ela ficou muito contrariada, né, com a pessoa. E aí eu levei isso para a entrevista, né? E aí ela me explicou. Exatamente isso, quem me disse foi ela. Assim. Eu mandei o e-mail para fulano, ele publicizou, tal, 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 tal. E aí eu fui e perguntei a ela, porque assim, eu até escrevi um artigo que eu não vou lembrar agora o nome, mas porque ela fez uma série de postagens no Twitter contra o PT nessa eleição de 2014. A E Amy, no, a Amy, e no final da engraçado. eleição, Ela, só eu não tinha visto ainda essa manifestação expressa da Amy, assim, nesse que ela sentido. não dizia que Ela era não disse por isso, PT. Ah, tá. ela Ela diz assim, não devemos votar a favor disso. tem um Twitter que é assim: Nossa Senhora nos livre da ideologia. Quem era ideologia era o PT. Tá? Ah, entendi. E, e é, aí, quando terminou a eleição, que a Dilma venceu, ela escreveu um longo texto enorme no Facebook com aquela passagem de Gálatas que dizia assim: quem faz contenda, quem faz briga, não sei o que, não vai entrar no reino dos céus. E E aí a eu fui quem ela perguntar, atribuía isso? porque teve muita briga na comunidade à época. Ah, entendi. Que era para o povo parar de brigar. Isso. Sim. E aí eu fui levar essa questão para ela na entrevista, e foi aí que ela disse que, que tinha que tinha na comunidade tinha petista e antipetista. Da comunidade tem muitas coisas soltas, né? Uma pessoa que eu quis entrevistar durante a tese foi a Fátima Leite, mas E não aí? encontrei de jeito nenhum. Quem é a Fátima Leite? Fátima Leite era uma mulher que era da comunidade Aliança, foi por muito tempo comunidade Aliança, trabalhou na Rádio Assunção e foi a voz, ela era chamada de a voz da misericórdia. O que o Antônio. Vou já, viu? Eu tenho já que encerrar, Marcela, mas aí a gente pode fazer. Eita. Tá? E antes do Antônio ser o Antônio, era a Fátima Leite, né, que era a grande curadora e tal. Tinha um programa na rádio, a rádio começou com ela e tal. Então ela tinha um programa que era a Tarde da Misericórdia. Foi ela que popularizou o texto da O texto Misericórdia. da misericórdia. E ela, o processo de massificação da comunidade começa com ela, tá? Só que o que acontece? Quando é em 2004, ela se candidata a vereadora de Fortaleza. E a comunidade não queria que ela fosse candidata. E o que acontece? Ela vai e ela é eleita contra a vontade da comunidade. Tá? E aí ela faz o primeiro mandato. Quando é na eleição de 2008, a comunidade Aliança lança vários candidatos. Para quê? Para Para pulverizar a votação. enfraquecer a votação da Fátima. E o que acontece? Ela não ganha a reeleição. E aí depois disso ela some. Até hoje. Assim, não há quem
consiga Ela achar ainda ela. está na comunidade, não? Não, ela saiu durante o mandato. Né? E eu queria muito encontrar ela porque esse processo deve ter sido muito doloroso para ela. Fátima Leite, se você chegar, se você nos ouvir, se alguém a conhece e puder mandar para ela, mande, queremos conversar. Exato. A gente está aqui para conversar. Muito importante. Emanuel, tem tanta coisa que eu tenho para te perguntar ainda. Tanta coisa. É sério, e não vou marcar para daqui a 50 anos, não, viu? Porque, assim, tem muita coisa que você pode adicionar. Hoje eu comecei mais cedo porque eu tinha uma aula de 7 às 8, né? Por isso que eu marquei hoje. Mas a gente pode demais. Tem muitos aspectos. Eu acho que do ponto de vista da pesquisa, Tem um ponto de vista também que eu queria muito falar, que você tem expertise, que é como, e você entrou nesse assunto agora, mas ele é muito amplo, como a comunidade está desenvolvendo as relações políticas dela. Então, você tem uma postura oficial. Por exemplo, agora a Alcivânia, que é da Comunidade Aliança também. Prefeitura de... Acho que ela é da segunda turma da Comunidade Aliança. Ela é candidata a vice-prefeita do André Fernandes, que é o candidato do Bolsonaro aqui em Fortaleza. Então, assim que ela foi anunciada como católica consagrada. Então, todos os jornais, se você pegar aí, anunciaram ela como membro da comunidade Shalom, foi escolhida como vice. A comunidade tem o Jorge Pinheiro, que é irmão dela, que é vereador. Conheço. Gosto muito dele. Não gosto dos posicionamentos dele, mas acho que ele gasta muito a energia que ele tem, ao invés de estar pensando em coisas que podem ajudar as pessoas, está discutindo. Isso aí faz parte. Senão não seria eleito. Aí já teve o Carlos Matos, né, que é sogro, aliás, que é da Germana Perdigão, que também é uma... Tem duas mulheres que são muito próximas da Emi, inclusive em termos de aparência. A Germana, que muita gente também apostava que ela seria a outra, e agora é a Beth Menezes. Nenhuma das duas foi. Então, aí quando começou a circular essa ideia essa informação da Alcivânia, a comunidade publicou uma nota no site, no Instagram, nota da comunidade em relação às eleições. E aí ela disse claramente, mesmo membro da comunidade Aliança, ela não tem posição oficial. Isso. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então você pega as homilias do Antônio são todas direcionadas a isso. Eu nunca esqueço uma homilia que ele fez em 2018, por ocasião da festa dos arcanjos, que ele diz lá claramente que ele usa aquela passagem de Apocalipse 12, uma mulher surgiu no céu, aí ele diz assim, até o dragão é vermelho. E eu acho isso de uma desonestidade intelectual tão grande, dizer, que o PT existia quando João escreveu o Apocalipse no século I. Então o PT é muito importante. Porque... Caramba! 20 séculos antes dele ser fundado. E aqui, já tinha uma... gente, ó, presta atenção, a gente não está fazendo juízo de valor sobre PT, não é isso. Até porque não tenho minhas convicções, Emanuel tem as dele, mas a gente está falando dessa construção de um grupo que detém poder sobre várias outras pessoas e que começa a trazer isso como se fosse ciência, como se fosse assim, não. Para você ser católico da comunidade, para você validar aquilo que você acredita, a sua fé, esse aqui, você não pode fazer isso aqui. Essa construção é que é terrível. Terrível, entendeu? E que a gente vai conversar, Emanuel, porque, assim, embora não tenha uma posição oficial expressa, você já me falou sobre isso e eu acho que as pessoas precisam saber da posição oficial tácita, né? Inclusive de que já gerou... Eu lembro que o comitê do Carlos Matos era do lado do Shalom da Paz. Então, assim, não precisa muita coisa, não precisava dizer, né? Quem é que pode receber quem é que pode entregar um santinho lá no Shalom? Então, tem... É o não dito. É mais... Emanuel, eu tenho duas últimas perguntas. Eu vou pedir sua paciência, porque são duas coisas que eu acho importantes. Como é que se deu a saída do Padre Emílio, Marjorie e César? Em que contexto isso acontece?
assim, dentro da comunidade? E como é que surge a ideia do cargo vitalício? O cargo vitalício de fundador é uma regra comum em toda a comunidade, em toda instituição religiosa? Ela surge e isso trouxe algum problema, assim, trouxe algum conflito com o fundador, que eu digo assim, de moderador geral? O Cargo vitalício. contexto da saída do César, da Marjorie, do Timbó, Padre Emílio, Marcelo Freitas, todo é o mesmo contexto ali entre os anos 2003 e 2006, né? Que é, em 2003, você tem o capítulo geral, que não chamava Assembleia, chamava capítulo, né? Que era exatamente 98, o Dom Cláudio aprovou diocesanamente, colocou em 7 anos de experimento, né, que daria exatamente 98, 99, 2000, 2001, 2004, 2005, que é exatamente quando o Papa Bento XVI vai aprovar. Então, o capítulo de 2003 foi direcionado para a reformulação dos estatutos. E aí, nesse momento, tinha uma disputa já antiga em torno daquilo que seria as funções do fundador, que coincidissem ou não com as funções do moderador geral. E havia uma ala que dizia que essas funções não deveriam ser idênticas, né? Ou seja, que o fundador não poderia ser o moderador para sempre, né? E que as funções do moderador não fossem vitalícias também. Então tinha uma ala que vamos dizer assim, desejava... por alteridade, que deveria ter uma alteridade de poder. E que tivesse uma circularidade, né, da gestão da comunidade e tal. A pergunta, qual foi a ala que Moisés encabeçou? E aí, a ala que ele encabeça é a ala que defendia a coincidência das duas funções e a vitaliciedade dela. O que eu digo na tese é assim, você deve ler os estatutos. Pietra, só uma correção, gente, não é que a função de fundador é vitalícia, lógico, a pessoa nasce fundador, vai permanecer. É o moderador geral, que é o CEO da comunidade. O que se discutia nesse capítulo era se o fundador deveria ser moderador geral, se ele deveria fazer as duas coisas, e surge uma outra questão, ele vai ser vitaliciamente, é isso, assim, para sempre ele vai ser moderador geral, e isso foi incutido, não era uma coisa do início da comunidade, foi incutido no capítulo que o Emanuel está falando. Para quem não está... E aí é interessante porque quando você lê os estatutos, você tem que ler... Quando os estatutos dizem, cabe isso aqui ao moderador, cabe isso aqui ao econômico geral, cabe isso aqui à cofundadora, cabe isso aqui à formadora. O texto foi escrito pensando nas pessoas que à época ocupavam esses cargos. Uhum. Então, aí tudo que era referente à formadora geral, não tem nenhum item falando do formador geral que corresponda ao cargo de cofundadora, por exemplo. Então tá explícito ali que a EMI não será para sempre... Poderia ser removida. Que ela não seria para sempre formadora, como não é, né? Mas o Moisés não. Tudo que era dizer respeito ao moderador é vitalício. E aí, após a proclamação, a aprovação dessa Assembleia, que inclusive eu soube numa das entrevistas que, à época, ele leva o Dom José Antônio para o capítulo, que é para legitimar a posição que ele defendia. Aí é depois que vão se dando as saídas, tá? Desses sujeitos que advogavam uma outra posição. Que a época do capítulo eu era da comunidade, 2003. O Moisés prega em Fortaleza o CACV, que era o Encontro Comunidade de Aliança Comunidade de Vida, e ele manda os CDs das pregações para as missões. Eu morava em Aparecida. E numa dessas pregações ele fala da baronesa. E eu nunca esqueci dessas palavras. Depois é que eu fui entender por que ele estava falando aquilo. Eu não entendi para mim. Então ele diz assim, a baronesa diz para as irmãs que estavam reclamando da congregação, que diz assim, vocês vieram para cá para serem pregadas na cruz com Cristo e eu serei o martelo que fará isso. Se vocês não quiserem, o próximo ônibus passa daqui a pouco. É uma citação da baronesa.
E ele Teve diz escrito isso, aí. dizendo isso também para a comunidade. E à época eu não entendi, mas depois, é exatamente nesse ano, no contexto dessas discussões, né? Que aí a gente pode Que aprofundar. ele é o martelo e se, ó, amigo, não quer, Exatamente, pega o beco, pega o pega beco. o beco. Emanuel, muito obrigada. Eu sei que já estourou muito seu horário. Mas, minha gente, como vocês viram, isso aqui é uma amostra. A gente conversou 1h20 aqui e é uma amostra de tudo que esse conteúdo histórico, que esse olhar de cientista se debruçou sobre a comunidade e trouxe para a gente. Né? Então, muito obrigada, mano. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela sua coragem de estudo. Obrigada pela sua honestidade intelectual. Então, assim, você não se arrisca a falar o que você não sabe. Isso é muito importante para a gente ter honestidade intelectual. E coragem, viu? Porque A gente poderosa, né? pois é. Vamos falar ainda sobre isso. A gente vai voltar a falar sobre isso. Manuel, obrigada. Vou te liberar, mas quero falar com a galera que está na live, agradecer muito a galera que participou da live. Vou lhe liberar porque eu sei que tem alguém aí lhe chamando, dizendo que você já está atrasado há um tempão. Tem. Pois eu agradeço, Marcela, e estou aqui à disposição para os próximos momentos. Certeza, 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 certeza. Valeu, gente. Gente, Obrigado, viu? vale. Gente, é muito importante, assim, esse conteúdo que a gente está produzindo aqui, ele é muito importante para esclarecer alguns mitos que vão como verdade, né? Que acabam chegando como se fosse uma verdade absoluta, e que não são, né? O Emanuel está trazendo aí essas considerações. Muito importante, gente. Não está fazendo nada agora. Siga o Diligence. O Instituto, ele está voltado exatamente para unir as pessoas que passaram por cenários de abuso religioso, passaram que criaram, que acabaram gerando feridas muito grandes. Então, a ideia é realmente ser rede de apoio para essas pessoas, dar mais informação, porque informação salva, né? A informação, conhecimento, ele salva, tira a gente desse lugar. Você vê quantos mitos, quantas ideias são reproduzidas e que a gente muitas vezes reproduziu como verdades absolutas e que, na verdade, não são exatamente isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Beleza. Gente, obrigada. A gente tem muita gente passando. Eu vou deixar a live salva para vocês depois consultarem como material de estudo, não por mim, logicamente, mas porque o Cabra é uma sumidade. E se você quiser, pede no direct que eu vou mandar o link, porque eu acho que não dá para mandar. Vou ver se tem o link para mandar da tese. Leiam, leiam. É muito importante. Você abre a cabeça. Viu? Beijo. Valeu, gente.